Beleza? Tô querendo aproveitar a dúvida que um cliente apresentou para mim, para poder trazer aí a nível público, pois considero de extrema importância. Esse cliente é um cliente que foi recém-treinado, né? E eu acredito que isso vai satisfazer muitas dúvidas que o pessoal, principalmente quem está começando agora, como o SciPcut, que é o programa desse cliente, essas dúvidas que o pessoal tem, ok? Aqui no programa do SciPcut ele está aberto, tá? Tá numa versão demonstração. Essa versão demonstração você consegue adquirir dentro do site do fabricante. O fabricante é o FSCut, então você consegue entrar dentro de fscut.com para fazer o download, ok? Vou começar mostrando a peça do cliente, abrindo uma peça aqui, ó, nessa pasta de trabalho. Cliquei para abrir a peça do cliente. Teste de cabeceira padrão é a peça que ele me mandou para ser explorado a questão de tratamento da peça. Tá? A gente tem ela em LXD, tem a Nossa Senhora em DXF. Eu vou trazer ela em LXD. Essa lateral aqui direita, a pré-visualização, só é possível porque aqui ó, Preview está selecionado, ok? Se a gente tirar essa pré-visualização, não fica possível ver a peça ali. Então precisa estar selecionado, que indiferente da extensão ele consegue fazer a leitura. Vou abrir a peça do cliente. A peça do cliente já veio no Nest, né? O Nest seria o agrupamento da peça, que é um conjunto de peças prontas para trabalho, tá? Se você observar aqui no canto, ó, Nest Plate, então significa a chapa agrupada, tá? A gente também tem plate, se você tiver outros tamanhos de chapa para colocar numa zona de produção, e as partes que ele utilizou para realizar esse agrupamento, ok? No caso aqui ele pediu 3 peças dessa primeira, 3 peças dessa segunda e 2 peças dessa terceira, em que você consegue fazer a inclusão de mais peças, tá? Dentro de agrupamento você consegue explorar aqui as partes, a chapa, o agrupamento, que vale a pena a gente comentar em um outro vídeo, ok? Em outro vídeo a gente fala sobre isso. O objetivo aqui a gente vai começar a falar sobre o tratamento da peça. Esse cliente passou para mim que ele estava perdendo muita peça, que estava riscando principalmente as entradas de corte, e mandou para mim um desenho. Então vamos analisar esse desenho e realizar um tratamento juntos para poder entender mais as funções do programa do SciPcut e com isso tirar as dúvidas aí de todo mundo, beleza? Dentro do programa, a peça dele é essa. Visualmente eu já vejo uma poluição visual, né? Esse esquadro aqui, ó, transparente, branco, seria a área da chapa, que quando ele fez o agrupamento aqui, ele definiu o tamanho da chapa e o próprio desenho deixou esse tamanho ali visível, tá? O restante seria a peça. Em verde, a camada verde é para corte, tá? O que está em branco não vai ser cortado. Ok? Ó, olhando aqui, percebo que os quadrados estão com a entrada de corte já separada. Está dentro da peça útil e não dentro do retalho. A gente percebe nesses quadrados. Então já tem um erro ali. Nesse daqui também está dentro da peça útil e não no retalho. Conseguem perceber? Então em cima a gente já encontrou alguns erros do lead. Embaixo também no círculo. Ok? Então assim, o que a gente pode fazer? De cara, a gente pode fazer um tratamento em cima dessas entradas de corte que estão ruins. Tá? Vou mostrar uma ferramenta para vocês aqui em início. A gente vem em liderar nessa seta para baixo, distinguir contorno interno do externo. Clicou nele, ó, o lead já veio para dentro. Então ele distinguiu o contorno interno do externo, ok? No oblombo também, ó, o lead já está dentro da peça de descarte, tá? Não está na peça. O círculo também já corrigiu. Vamos analisar tudo. Isso é de nível operacional, tá? Antes da operação é necessário sempre fazer isso. Então ó, aqui corrigiu também. Legal. Beleza. Aqui embaixo não corrigiu. Então se eu selecionar aqui e forçar novamente, cara, não deve ir, por causa que já era para ter ido da primeira vez, tá? Então não tem necessidade de selecionar. Mas olha, não foi, né?
Então, como não foi, a gente tem uma estratégia para você não precisar fazer círculo por círculo. Observe que todos esses círculos da última peça não foram, né? Qual que seria essa estratégia? Vou selecionar um círculo, vou mostrar uma outra ferramenta para vocês, ó, e selecione, vou modificar um lote inteiro. Cliquei em modificar um lote, abriu aqui uma aba, ó, com algumas ferramentas das principais do SwipeCut, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? Se a gente vem aqui em liderar, a gente já sabe que não vai funcionar, né? Verificar as linhas de show. Ó, deu uma mensagem que o lead foi passado, foi checado, mas mesmo assim não houve alteração. O que eu vou fazer? Eu vou aqui nessas setinhas aqui, ó, na parte superior direita, em que aparece More Buttons. Então aqui seriam mais botões, né? Mais ferramentas. Selecionando, eu vou forçar esse lead a ir para o interior. Forcei ele para ir para o interior, né? Então já tratei essa peça aqui que eu modifiquei em lote. Mas se eu quisesse que apenas ela fosse modificada, eu selecionaria aqui, ó, modificar-se, ok? Mas como eu quero que todas as semelhantes a essa peça sejam modificadas, eu vou apenas dar um está bem. Ok? Observe que os círculos aqui, ó, da lateral também já se alteraram. Beleza, então vamos continuar o tratamento da peça. Beleza? Então, círculo ok. Cara, isso vai acontecer principalmente quando você não conhece o Blank, tá? E não tem muita experiência com a programação. Ó, aqui eu também encontrei um lead dentro aqui da peça, né? O espaço vazio seria esse daqui, né? Aqui onde que o lead tá é dentro da peça, certo? Dentro dessa peça. Então a gente tem que corrigir. Como que a gente vai corrigir? Primeiro a gente tem que identificar de onde que é esse lead. Se é dessa linha diagonal ou se é nessa linha na horizontal, né? Para isso eu posso selecionar uma das linhas. Selecionei a da diagonal e eu vi que o lead faz parte dela. Então a gente já sabe, né? Vou clicar aqui, mas a gente já sabe. Se clicar aqui não tem efeito, certo? Porque já era para ter sido mudado na primeira vez. Então o lead aqui, só para explicação, a gente sabe que ele está fazendo uma curva e uma linha, né? Vou clicar no lead com a linha selecionada e aqui o tipo, ó, tem linha mais arco, que é o que estava. Eu vou deixar apenas uma linha, tá? Um comprimento de 4 mm para mim tá bom, porque essa chapa aí seria uma chapa fina, tá? Vai ser menos de 1,5 mm, tá? E eu vou colocar um ângulo de 0 para entender qual é a posição desse lead. Vou desmarcar esses dois, mas vale uma aula depois para explicar sobre isso. Ok? O lead ficou aqui na linha da diagonal. Então no 0 a gente consegue identificar se ele está indo para a direita, no sentido horário, ou se ele está indo para a esquerda, no sentido anti-horário. Tá? Para provar isso, ó, vamos selecionar a linha de novo, que já está com lead. Vocês vão entender melhor na prática. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Se eu colocar um 90 graus, eu vou entender o lado que ele está indo. Beleza? Vou desmarcar isso. Vou dar um ok. Então, se o 0 estava aqui e o 90 está aqui, ele vai continuar indo no sentido horário. Tá? Lembra que ainda aí está dentro da peça. Beleza? Ainda está dentro da peça. Então, eu preciso tirar da peça. Então, vou ter que usar dentro dessa área útil aqui. Dentro dessa área inútil aqui, na verdade, né? Então, se eu colocar mais 45 graus, ele vai ficar exatamente na linha da diagonal. Eu preciso que seja mais do que esses 45, tá? Se eu colocar mais 90 graus da posição que ele tá, ele vai ficar nessa linha horizontal, né? Vamos fazer na prática que vai ficar mais coeso, vai ficar mais entendível. Se eu agregar 45 graus aqui, 90 mais 45, 135. Vou desmarcar esses dois. Ele ficou exatamente em cima da linha da diagonal. Então preciso agregar mais ângulo nisso, né? Se eu colocar mais 45, ele vai ficar nessa linha horizontal, certo? E não é o meu desejo. O meu desejo é que ele fique entre elas. Então, em vez de colocar mais 45, eu vou jogar mais 20. Seleciona a linha. Vou jogar mais 25. 135 mais 25, 160. Vou manter as mesmas configurações. Vou dar um ok.
Vou desmarcar, vou dar um ok. Beleza. Aqui agora ele está começando fora da peça útil. Então está pronto o lead. Mas olha só uma coisa. Você percebe que esse canto existe uma extremidade muito estreita, tá? Então vai ter o efeito de aquecimento do laser na ida e vai ter o efeito de aquecimento do laser na volta. E essa quina aqui pode acabar sobrecarregando de calor e derretendo, dando uma imperfeição no corte. Como tratar isso? Hoje, aqui no SwipeCut tem uma ferramenta também chamada ponto de refrigeração, que pode ser usada, né, que a gente clica e seleciona onde que seria. Mas, cara, conhecendo a chaparia sendo fina, eu faria assim, ó, eu limparia o lead, ok? E deixaria começando aqui. Com um parâmetro adequado, não tem risco de danificar a peça, né? Mas aí tem que corrigir no parâmetro, ok? Mas as ferramentas a gente consegue explorar, vale a pena explorar no próximo vídeo. Vamos continuar aqui o tratamento da peça, analisando para colocar em produção. Ó, só uma coisa. Vocês percebem comigo que está sendo utilizado muitas linhas em comum para separar as peças? Nessa peça, vou dar um feedback para ficar menos poluído, vou até excluir essa linha aqui. Vou dar um feedback que está sendo utilizado muitas linhas em comum, tá? As linhas em comum são as linhas que servem para dividir objetos diferentes. Então a mesma linha vai dividir objetos diferentes. Um exemplo, essa geometria da esquerda com essa geometria da direita está utilizando, ó, o mesmo corte aqui, ó, no centro, para poder separá-las, ok? Isso é corte em comum, tá? Aqui é a mesma coisa, tá usando esse corte para separar de baixo da de cima. Aqui é a mesma coisa, tá usando esse corte para separar de baixo e a de cima, ok? Isso é linha em comum. Que para se localizarem aqui dentro do programa seria esse coed aqui, tá? Dentro do agrupamento, o que eu sugiro, depois vale a pena a gente falar disso, é explorar essa parte aqui, ó, número máximo, tá? Deixa eu aumentar aqui pra gente ver. Número máximo de bordadura, aqui tá 2. No seu caso, você deve ter usado aqui, ó. Colocou todas as bordaduras, né? E aquele número você deve ter aumentado, deixou seu limite. Então com isso ele juntou tudo. O que é legal, mas cara, existe até um risco aí de operação durante a produção. Por ser chapa fina, pode se movimentar, se acabar matando a chapa inteira, ok? Então toma cuidado com isso. Sugiro diminuir essa quantidade de linha em comum. Uma coisa interessante para mostrar para vocês também é isso daqui, ó. Tá vendo esses espaços que normalmente está sendo encontrado? Tá? Não é uma falha do desenho. Nesse caso, o operador já conhece isso e foi colocado de maneira intencional. Isso daqui, em ver, a gente consegue identificar através de mostrar microarticulação. Mostrando microarticulação, ela ganha um quadrado transparente ali, de preenchimento transparente, contorno branco, mostrando onde que tem microarticulação. Então tem ali, tem aqui, beleza? Mas isso também polui o desenho e, pelo menos particular meu, eu não utilizo, então vou tirar. Vou tirar essa opção, que é só clicar ali. Se eu clicar aqui, ela mostra, certo? O quadrado ali. E se eu tirar, ela não mostra, mas é uma microarticulação, que seria um vão que ela causa aqui para manter a peça presa, ok? Que é configurável também esse vão. Vamos continuar analisando o desenho, ó. Percebo que aqui também, ó, os círculos não fizeram. Se eu clicar aqui, eu sei que não vai distinguir, ó, que distinguiu, legal. Ó, então os círculos aqui corrigiram. É interessante eu sempre fazer essa análise, tá, de todo o desenho. Clicar aqui para ver se ele vai também, não foi. Então eu selecionando ele, eu venho e selecione, modificar lote. Tá selecionado, já sei que é aqui interior, forçar e não seleciona aqui. Se você não está entendendo isso, se você não está entendendo essa parte que a gente está fazendo aí das configurações, volta um pouco o vídeo que a gente já explicou isso, tá? Tem muita coisa para explicar sobre o SwipeCut, então vamos avançando, ok? Está bem.
Ó, aqui eu já corrigiu essas duas, beleza? Vamos ver se corrigiu as outras também. Beleza, corrigiu todo o desenho. Ó, uma coisa que eu tô vendo aqui, ó. Corrigiu os círculos. Aqui, ó, vocês estão vendo esse retângulo formado? Aqui tem uma peça sobre a outra peça. Tá? Então, aqui tem uma peça comendo a outra peça. Não sugiro que seja assim, tá? Por causa que assim, você vai matar as duas peças. Você vai matar essa peça e essa peça, que são essas peças aqui, ó. Dentro de partes, é essa peça aqui, ó. Se eu dar 2 cliques nela para mostrar, ela é uma peça assim inteira, tá? Ela é uma peça assim inteira. E aqui dentro do nest, olha como que ela está saindo. Ela está saindo comendo as duas laterais. Então aqui não serve, tá? Você vai matar as duas peças. Então o que eu aconselho seria refazer esse nest aí, que você está usando muito corte comum, tá? Evita usar tanto corte comum assim. Beleza? Aqui, ó, também está dentro da peça, que é a mesma coisa. Vamos identificar onde que está esse lead. Tá nessa linha não, ó. Selecionei essa e o lead não ficou pontilhado, então não está nessa linha, tá nessa linha aqui, ok? A gente tem que tratar o lead para colocar ele numa zona que ele não risca a peça, não rasga a peça. Então aqui nesse caso a gente já sabe que eu vou limpar um lead, ok? Beleza? Esse foi o tratamento da peça, né? A peça tecnicamente está pronta para corte, né? O que faltaria agora é a gente salvar essa peça, né, e cortar na produção. Você consegue fazer o download desse programa para poder fazer todos esses testes ou até a preparação da peça antes de colocar na máquina para cortar, no computador separado para isso, para executar justamente essa programação. O que eu sugiro é você entrar no site do fabricante, lá também existem alguns manuais. O site é o fscut.com, tá? fscut.com, ok? Entra lá, tá? Dá uma pesquisada lá sobre o software SipeCut, com certeza você vai encontrar informações, mas comigo aqui também fico disponível para poder tirar suas dúvidas. Manda o seu desenho para a gente fazer um tratamento juntos. Se tem uma ferramenta em específico que você tem curiosidade, manda para a gente também. A gente tem um curso de parametrização. Se você tem interesse de aprender parametrização, entre em contato conosco também, tá? Que com certeza vai ser bem-vindo. Para finalizar, vamos salvar esse desenho, vamos fazer um agrupamento correto, beleza? E a gente separa uma outra aula para explicar mais sobre esse agrupamento. Aqui então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse agrupamento, ok? O agrupamento não ficou legal. Aqui no plate, a chapa está um retângulo de 1250 por 3000, uma peça padrão até. Aqui eu tenho as 3 peças do cliente. Se eu quiser eu poderia colocar mais uma peça, né? Mas só para finalizar o agrupamento eu clico aqui nesse assembly ali de agrupamento. Diferença de peças 2 mm, eu acho pouco, vou colocar 3 mm, mesmo que a espessura seja fina. Margem da placa eu vou deixar pelo menos 5 mm. A estratégia de agrupamento é uma distribuição em array grade, ok? Tempo de opções, a quantidade de vezes que ele vai tentar agrupar para achar a melhor delas e a que você colocou, dentre as configurações que você colocou. Remanescente, ele cria uma linha aí, removendo aí o retalho que sobra, mas eu vou em avançados, principalmente mostrar o erro dele, que foi aqui, ó, número máximo, eu vou agrupar no máximo 2 peças, ok? Com o comprimento mínimo aí da face para grudar, eu quero que gruda só se tiver um comprimento mínimo de 50 mm, ok? O restante a gente pode falar depois. A chapa 2400 por 1200 não, a chapa do cliente é 1250 por 3000 para criar aquela bordadura branca. O inox 430, ok, espessura 0,6, uma chapa fina, ok. Então aqui na verdade eu consigo até ganhar a diferença entre peças de 2 mm mesmo. Vou dar um está bem, ele está criando um arranjo, ok, está carregando aqui.